Doutor Serrano, o ministro do Supremo Tribunal, Gilmar Mendes, afirmou que a Corte não está invadindo competência do Congresso Nacional ao julgar a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. E a fala dele foi: não há invasão de competência, porque, de fato, o que nós estamos examinando é a constitucionalidade da lei, especialmente no artigo 28 da Lei de Drogas, em face da Constituição. Não permitir que as pessoas tenham antecedentes criminais por serem viciadas. Isso já ocorreu em várias cortes do mundo e agora está ocorrendo no Brasil. Como é que o senhor vê essa declaração e essa mais uma queda de braço, que eu acredito que seja do jogo entre o Congresso, repercutindo, inclusive, a extrema-direita, com Nicolas e Companhia Limitada, dizendo que o Supremo está passando também, nesse caso, por cima do Congresso? Isso é uma bobagem desse Nicolas, ele nem sabe o que é isso. Está tratando de um tema que ele não tem a mínima intimidade, né? Quer dizer, a realidade é que essa estrutura de você ter uma Constituição rígida significa o quê? Uma Constituição que estabeleça opções morais, políticas, direitos acima da decisão política. A decisão política não é livre num sistema de Constituição rígida. E esses sistemas surgiram no Ocidente por quê? Nas democracias. Por causa da ascensão do nazifascismo. Talvez o grande pensador do Estado nazista foi Carl Schmitt, e ele propunha exatamente o que essa gente está propondo. A decisão política é que estabelece o que é o direito. O que significa dizer um modelo totalitário e autoritário de Estado, onde o poder político está acima dos direitos. Uma ideia de que a maioria que era representada no Führer é que deve estabelecer, ser o guardião da Constituição, é que deve estabelecer o que a Constituição determina, ou interpretar a Constituição e etc. Esse modelo levou à tragédia que nós vimos, né? 11 milhões de pessoas mortas em campos de concentração. O pós-guerra, a resposta no campo do direito que vai se dar à ascensão do nazifascismo, e uma resposta que é vista, que Rajoli, por exemplo, chama de semente antifascista, é a Constituição rígida, que ela estabelece, por exemplo, direitos de liberdade e direitos de liberdade que o Estado tem que respeitar, não pode vulnerar. E ele estabelece, por exemplo, direitos sociais que o Estado tem que realizar. E mais outros princípios políticos, ideológicos, etc., que a adesão política tem que obedecer, ou seja, a decisão do legislativo. O que significa dizer que democracia, nesse modelo de Constituição rígida, a chamada democracia constitucional, ela não é só soberania popular. Ela é soberania popular e garantia de direitos. Não há democracia sem soberania popular, sem eleição, sem vontade da maioria, mas também não há democracia sem garantia dos direitos. Então, quando uma decisão política, uma lei, ofende um direito fundamental, é papel do Supremo Tribunal Federal, a rigor, inclusive, ele não deveria existir para outra coisa. O nosso Supremo julga direito penal, eu não deveria fazer isso. Né? Fosse isso aqui um país minimamente estruturado de forma adequada, nosso Supremo, o único papel que ele deveria ter é esse. O que o Supremo decidiu ontem? Ofende o direito de liberdade, o direito fundamental de liberdade. Você usar da sanção mais violenta que o Estado tem, que é a sanção penal, contra uma pessoa que está usando droga. Ao usar droga, não ofende diretamente, intensamente ninguém. Os argumentos, mas a família sofre. A família sofre com ataque cardíaco do cara que é gordo também. E que comeu a vida inteira açúcar e gordura inadequadamente. Eu sei porque eu fiz isso a vida inteira, eu sei quanto sofre. Isso não é razão. Sofrimentos a vida tem, não é razão para você querer prender uma pessoa. Segundo, mas o sistema de saúde tem que atender. O sistema de saúde é para atender doenças, e as doenças normalmente são ocasionadas por comportamentos humanos. Então, o álcool ocasiona dano, o açúcar ocasiona dano, o café ocasiona dano, a gordura ocasiona dano. E tudo que nós não queremos é uma sociedade higienista, uma sociedade nazista, onde obriga as pessoas o que elas devem comer, o exercício que elas devem fazer. Né? É evidente que não. Né? Saúde é um direito, não necessariamente é um dever. Eu faço com o meu corpo o que eu quiser. Uma sociedade civilizada é assim. Né? Liberdade significa ser dono do próprio corpo. Por isso que existe a palavra habeas corpus. Tome o seu corpo, que foi indevidamente possuído pelo Estado. Pois bem,
o Supremo considerou que você usar da sanção penal mais rígida do sistema, da sanção mais rígida do sistema, que é a sanção penal, é inconstitucional face ao direito de liberdade em relação a quem usa maconha. Vamos dizer assim, é como se o Supremo tivesse decidido o seguinte: se o sujeito usa maconha, ele, quando muito, é um doente, tem que ser tratado com medidas administrativas que tratem a doença. Por exemplo, inclusive, medidas rígidas, a internação compulsória, que é uma forma de prisão, né? Mas não é a sanção penal, né? Não é a sanção penal. Não é justo você pegar um doente e penalizar ele, tratar ele como criminoso, né? Não é adequado a uma democracia constitucional, aliás, não é adequado à vida civilizada. Então, o que o Supremo decidiu ontem? Que criminalizar o porte para uso de maconha é inconstitucional face ao direito fundamental garantido no artigo 5º da Constituição. O Supremo nada mais fez do que seu papel mais primário, que é aplicar a Constituição face a uma lei que ele reputa inconstitucional. É o que ele deve fazer todo dia. Quem está invadindo competência do Supremo é o Legislativo, que agora faz a provocação de querer aprovar uma PEC para considerar crime aquilo que o Supremo considerou que ofende direito fundamental. Primeiro, essa PEC não tem nenhuma sustentação jurídica, porque diz a nossa Constituição que os direitos fundamentais, a existência dos direitos fundamentais e a sua extensão são cláusulas pétreas, não podem haver emendas constitucionais tendentes a abolir os direitos fundamentais, ou seja, tanto que excluam os direitos fundamentais como que restringam os direitos fundamentais. O Supremo, exercendo seu papel de guardião da Constituição, já disse: o direito de liberdade no Brasil vai até o ponto de não permitir que se criminalize o uso da maconha. Ponto. Ele estabeleceu qual a extensão do direito fundamental. Uma PEC que ofenda isso, ofende cláusula pétrea, ela é evidentemente inconstitucional. O que há aí não é um ativismo judicial, é um ativismo legislativo. É uma legislação violenta, agressiva, que invade competência do Supremo Tribunal Federal. É o Legislativo querendo se colocar como guardião da Constituição. É a definição que desde o século XVI se dá ao autoritarismo, desde os huguenotes franceses, que eram perseguidos pelos reis católicos, de que autoritário, né, tirano, é o soberano que coloca o poder político acima dos direitos. Essa gente está querendo colocar o poder político acima dos direitos, estabelecer uma ditadura da maioria. É uma atitude ditatorial querer impor, que o Legislativo está querendo impor para o Supremo. Estão querendo instaurar uma ditadura do Legislativo no Brasil. É inaceitável. O próximo passo, por exemplo, vai ser eles aprovarem uma lei penal considerando crime quem frequenta terreiro de Umbanda, porque a maioria é evangélico ou cristão. Esse é o próximo passo. O Supremo vai ter que ficar quieto? Claro que não, vai ter que declarar inconstitucional porque ofende também a liberdade, só que no caso a liberdade religiosa e o Estado laico, né? Ou seja, nós não podemos, nós temos que frear essa gente. Se a gente não frear agora, eles vão suprimir os nossos direitos, eles vão arrebentar com os direitos humanos, vão o agente da exceção com a não eleição de Bolsonaro e com a eleição da extrema-direita no Congresso, o soberano que impõe a exceção, aqui no Brasil, do final dos 90 até a Lava Jato, foi o sistema de justiça. Com a eleição de Lula, isso muda. Com a eleição de Bolsonaro, isso muda, passa a ser o executivo, o principal agente de exceção que produz as medidas de exceção. Com a eleição de Lula agora, muda, é o legislativo quem está propondo medidas de exceção. Está querendo punir menina estuprada, está querendo punir quem é doente do uso de drogas, em vez de ficar querendo ir atrás do verdadeiro traficante, fica querendo punir aí o menino da periferia que consome maconha. Ou seja, está estabelecendo, ele está tratando não com cidadãos, está tratando com inimigos, né? E os inimigos são líquidos, aí cada hora é um. Uma hora é liderança política de esquerda, outra hora é jornalista, outra hora é advogado, outra hora é criança estuprada, outra hora é usuário pobre de maconha, porque é o pobre, né? Porque o da classe média corrompe a polícia e não tem problema nenhum, né? Ou seja, a realidade
é que nós precisamos frear esse ímpeto do legislativo de agredir os direitos humanos, agredir a Constituição, estabelecer a desordem no país e estabelecer uma ditadura legislativa no país. O nome que se dá isso é ditadura legislativa, é quando o legislativo quer se colocar acima da Constituição, quer decidir quando a Constituição deve ser aplicada ou não, quer substituir o Supremo no seu papel de guardião da Constituição. É isso que nós estamos... Não é uma questão meramente de uso da maconha, é muito mais grave do que isso. Se deixar passar isso que o legislativo está querendo fazer, nós vamos ter instaurado no Brasil uma ditadura do legislativo, uma ditadura da maioria. Da mesma forma que foi o nazismo, que foi o fascismo, que foram ditaduras da maioria, que acabaram matando gente, matando milhões de pessoas. É o que essa gente vai fazer se a gente não barrar agora.